Recentemente, uma construtora foi condenada a pagar uma indenização de R$ 10.000 depois que compartilhou os dados de um cliente sem autorização. A confusão. Ela foi a primeira empresa condenada por descumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas quais que são essas restrições da LGPD para essa área específica? Eu vou conversar então agora com o Dr. Alfredo Pazanisi, ele que é especialista em Direito Imobiliário e sócio da Carpati Sociedade de Advogados, para explicar isso para a gente. Doutor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Esse é mais um caso de uma empresa que pega um dado sem o cliente saber e depois disponibiliza para quem quiser usar? Obrigado, boa noite a você, a todos os espectadores. É um caso, na verdade, o que é inédito nesse caso é a condenação, né? Porque estamos cansados de ver os nossos dados sendo compartilhados à torta e à direito. Doutor, eu estava ouvindo, o senhor vai conseguir confirmar isso com mais precisão. Esse tipo de dado, a partir agora do momento que a gente tem uma lei como essa, eles não podem ser divulgados porque eu preciso cuidar deles e evitar aquelas propagandas que vão chegando para a gente o tempo todo, a partir do momento que você fecha um contrato com uma empresa ou então até mesmo compra alguma coisa. Esse bombardeio, a lei trava. É assim, o que a lei traz de novidade, ela repete o que está na GDPR, né, que é a General Data Protection Regulation da Comunidade Europeia, ela repete o princípio da autodeterminação informativa. A gente agora vai ter direito de saber o que eles pretendem fazer com os nossos dados, né? Então não é que está proibido ponto. Na verdade, eles têm que informar para a gente o que eles vão fazer com os nossos dados. Eles só podem fazer com os nossos dados aquilo que eles informaram que iriam fazer, pelo período que eles disseram que iriam fazer, e tem que ter a nossa autorização expressa para isso, entendeu? Sem isso, sem a nossa autorização expressa, eles estariam violando aí o princípio da autodeterminação informativa, né? Então, a gente agora vai ter direito de saber e de autorizar o tratamento dos nossos dados. Minha pergunta já vai nessa vertente, exatamente. Doutor, eles precisam então, a partir do momento que eu comprei um programa, assinei qualquer tipo de serviço, se eles tiverem o interesse de usar os meus dados de alguma forma, eu preciso ter ciência antes de dar essa autorização, senão eu posso acionar a justiça, por exemplo. A ciência tem que ser dada por você, eles têm que te informar expressamente o que eles vão fazer, não adianta a informação estar esparsa no meio de um monte de páginas de contratos e de termos de uso. A informação tem que estar clara para você entender o que vai ser feito em relação ao tratamento de todos os seus dados, né? Especialmente os dados sensíveis também. Doutor, a partir do momento que fui vítima de um episódio, eu denuncio isso com certa facilidade? Eu preciso acionar algum órgão específico? Aí é que está o problema. Porque assim, a lei entrou em vigor, ela foi aprovada em 2018, aí teve um período de adaptação, que a gente chama tecnicamente de vacatio legis, aí houve medidas provisórias, a Lei 14.010, elas foram adiando a implementação efetiva da lei. Ela já está em vigor, mas alguns artigos da lei ainda não estão em vigor, especialmente aqueles que definem as obrigações do governo, né, do Poder Executivo, da União, em relação, por exemplo, à criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai ser o órgão que vai regular essa questão, que vai elaborar normas e processos administrativos para apuração das infrações, para punição de quem violar esses dados. Então, hoje, por exemplo, eu não tenho um órgão federal para denunciar a violação do meu tratamento de dados, né? O que acontece é que a gente pode, sentindo a violação de algum dado nosso, fazer o que tradicionalmente vem sendo feito, que é denunciar o judiciário e tal, entrar com ações indenizatórias, porque, afinal de contas, dados pessoais também dizem respeito ao direito à privacidade da pessoa. Doutor, eu cheguei a acompanhar algumas pesquisas, assim, a partir do momento que a LGPD ganhou repercussão aqui no Brasil, falando que o brasileiro costuma ser muito descuidado nesses dados, não preservar ele com tanta frequência. Existem alguns aplicativos de celular que eles informam, mas esse ato de bobear, eles ganham espaço ali. Você vai clicando, vai aceitando, eles vão e levam tudo. Levam, e a gente nunca tem o hábito, eu falo por mim mesmo também, dificilmente alguém pega, quando baixa um aplicativo legal, um aplicativo da moda, vai ler todos aqueles termos de uso, né? E geralmente ali tem algumas informações que dizem respeito ao tratamento de dados, e a gente nunca se dá ao trabalho de ler. Por exemplo, quando a gente vai numa farmácia adquirir algum medicamento,
Normalmente a atendente pergunta o CPF e tal, e alguns outros dados para a gente comprar uma aspirina. Né? A gente não sabe que por trás daquilo ali tem um tratamento de dados, que os nossos dados são monetizados, eles usam aquilo como uma forma de comércio, né? De venda para outros parceiros, e a gente está aí no dia a dia já há muito tempo oferecendo os nossos dados para quem quer que seja. A gente só no preju, vai lá, informa o dado, depois fica lá com o pessoal ligando, batendo na porta, mandando e-mail com propaganda. Doutor, agradeço o tempo e a disponibilidade. Um ótimo final de semana para o senhor. Obrigado.